Tivemos aqui um pequeno problema e vamos retomando aqui a conexão. Retomando aqui a conexão. Lena, pronto. Agora já estamos, vamos... Pronto. Estamos chegando, esperando o deputado estar entrando. Pronto. Estamos aqui já com a presença do deputado Mauro Filho. Vamos já agradecer aí a sua participação na nossa live dos economistas do Ceará. Com muita honra, a gente tem você como economista, também faz parte do conselho, nosso deputado federal, secretário, PhD em economia. Muito obrigada, Mauro Filho, por estar aqui. A gente estava fazendo Obrigado uma pequena você, introdução. Silvana. Obrigado a você, obrigado ao Corecon, obrigado ao presidente Ricardo, enfim. Vamos fazer um bate-bola aqui, um bate-papo para a gente poder apreciar o momento que o Brasil vive nesse instante, que medidas estão sendo tomadas para poder compensar um pouco essa possibilidade de grau recessivo muito grande. Enfim, vamos tentar abordar, estou sob seu comando, e ao final vamos respondendo aí as perguntas que, porventura, devem chegar aqui até nós. Então, deputada, a ideia é que o espaço é seu, o senhor pode fazer um balanço geral das medidas. A gente sabe que tem as medidas mais macroeconômicas do sistema financeiro, crédito, as medidas mais voltadas para as empresas, para amenizar a questão do desemprego, evitar as demissões, como também temos as medidas de proteção social. Então, está aí com você e já muito obrigada novamente. Bom, por que esse momento é diferente de 2008, é diferente de 2011? Em 2008, nós tivemos uma crise exclusivamente do setor privado, que foi a crise do subprime, que se iniciou nos Estados Unidos. Esses títulos foram vendidos pelo mundo afora. O Brasil, inclusive, não foi contaminado por esses títulos, e lá as medidas foram tomadas, o Brasil não foi muito afetado. Em 2011, você sai de uma crise do setor privado de 2008 e vai por uma crise do setor público em 2011. Grécia com problema, endividamento, sua relação dívida sobre PIB, você vem para a Espanha, você vem para a Itália, enfim, próprio Portugal, vários países que França, tiveram dificuldades, portanto, de poder continuar o seu ritmo de crescimento econômico, impedido por aquele momento, talvez até afetado pela injeção de recursos que acabaram tendo que fazer lá em 2008. E agora, Silvana, é o seguinte: o Brasil está passando por dois efeitos excessivos, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. O PIB brasileiro, quando você decompõe pelo lado da demanda, 60% dessa composição é o consumo das famílias. É um percentual muito elevado. Então, qualquer manifestação de retração desse valor, desse potencial de consumo, você afeta a economia muito drasticamente. E, simultaneamente a isso, aliás, do lado do consumo, além do consumo privado, você tem o gasto do governo que estava diminuindo, agora vai ter que voltar, o investimento privado totalmente deprimido. Então, você vai ter um efeito na demanda muito grande. E isso vai puxar a economia para baixo. Por outro lado, você tem, com o isolamento e a impossibilidade de alguns setores da economia não poderem estar funcionando normalmente, como é o caso do comércio, por exemplo, parte da indústria, porque a outra parte está funcionando. Então, você soma um potencial de retração do lado da oferta, retração do lado da demanda correspondente ou maior. Então, vamos experimentar para o Brasil hoje uma redução muito forte dessa atividade econômica. Se a expectativa era crescer o nosso produto interno bruto segundo Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, era 2%, 2,2%. Vamos experimentar algo para baixo, talvez no mesmo monta, 2,5%, 3%, já tem gente falando em muito mais, mas eu ainda sou mais otimista. Eu acho que, passado 4 meses, é possível que a economia cearense se recomponha com mais facilidade do que vai se recompor a própria economia brasileira. E quais são as medidas que estão sendo tomadas para poder exatamente, pelo menos, devolver parte dessa retração que está sendo implementada nesse instante? Aí eu vou separar medidas do lado social e medidas do lado empresarial e ainda medidas do lado financeiro,
que são 3 pontos ainda que eu vou querer abordar aqui de maneira diferente, que é o seguinte. No lado de proteção social, as medidas são as seguintes. Primeiro, foi essa renda emergencial, que será dado R$ 600 por pessoa, podendo ir a R$ 1.200 na família, desde que você seja maior do que 18 anos, não seja empregado formal, não seja aposentado, não receba nenhum benefício social, ou seja, ou aposentadoria ou o BPC, seja do idoso, seja do deficiente, seja ele físico, mental ou intelectual. Os microempreendedores individuais estão dentro, sim, mesmo eles tendo CNPJ, não tem nenhum problema. Qualquer trabalhador informal, vou repetir, qualquer trabalhador informal, autônomo ou informal, ele estará habilitado desde que a renda familiar per capita ou a renda familiar por pessoa, eu estou me acostumando agora com esses termos mais para a população possa entender com mais facilidade, por pessoa, não exceder a metade do salário mínimo. Portanto, 1.045 dividido por 2, 522,50. Então, qualquer renda familiar por pessoa, se você tem lá uma diarista e o marido, por alguma razão, faz outra coisa, ele ou vende pipoca na igreja, não interessa qual é a profissão. Faz um bico, é o eletricista, não interessa. Então, R$ 2.000 é a renda familiar. Quando você divide por 4, vamos supor uma família com 2 filhos, então 2.000 dividido por 4 dá R$ 500, portanto, R$ 500 é menor do que R$ 522. Deputado, só uma parte aqui. Pois eu não. queria aproveitar esse momento que você está em Brasília e participou aí do protagonismo do Congresso Nacional. Quer dizer, o governo não estava assim, essa medida foi muito forte porque o Congresso Nacional atuou. Eu queria que você desse aí o seu depoimento sobre isso. Tá bom, mas na realidade, o que aconteceu é que ainda em agosto, Silvana, e colegas economistas, não economistas, contadores, enfim, que estão nos ouvindo nesse exato momento, que aconteceu em agosto do ano passado, o presidente Rodrigo Maia, ele pediu a alguns deputados que pudessem avaliar, sair da pauta econômica, porque a Câmara estava muito em liberdade econômica, reforma da Previdência, independência do Banco Central, era a pauta econômica e a pauta social ficando fora do processo, já que o governo federal não tem a menor preocupação em relação a essa questão. Então, ele chamou a deputada Tabata, o deputado Felipe Rigoni, o deputado Orlando Silva e o deputado Mauro Filho, para que a gente pudesse começar a construir essa pauta voltada para o atendimento dessas pessoas menos favorecidas. E daí, como a gente já estava com o caminho andado, tivemos que transformar esse processo, que ainda vai continuar como permanente, vamos só dar uma readaptada, para poder inserir esse auxílio emergencial, é a maneira como está previsto. Inicialmente, o Ministério da Economia propôs R$ 200, e aí nós mostramos com os cálculos, fomos lá pesquisar quanto era do cadastro único, quanto era do Bolsa Família, quantos estavam fora desse cadastro, enfim, eu vou já tocar nisso daqui a pouco. E aí o governo veio com uma proposta de R$ 200 por pessoa, e aí nós fomos, trabalhamos, mostramos os números e avançamos até R$ 500. Mas, na hora da votação, acho que o governo se sentiu, ou sentiu um protagonismo da Câmara muito forte, aí na hora da votação, ele resolveu aumentar de 500 para 600. Ótimo, bom para o brasileiro, bom para o Brasil. E é por isso de onde surgiu, na realidade, esses R$ 600. Estou contando agora a história, né, para todos os colegas e aqueles que estão adentrando aqui ao nosso bate-papo nesse momento. Voltando... Começou a ser implementado hoje, mesmo obviamente, mas graças a Deus hoje já começa, né? Hoje foi o primeiro dia de pagamento para aquelas pessoas que não tinham conta, aliás, tinham conta no Banco do Brasil ou na poupança da Caixa Econômica e estavam no Cade Único, começaram a receber hoje. O segundo pagamento vai ser na próxima quarta-feira, na próxima terça-feira, digo melhor, dia 14. Eu não sei se é terça-feira, eu acho que é terça-feira. Eu sei que o dia bem eu gravei, dia 14. E aí vou falar agora a imprensa nacional soltou que o Bolsa Família estaria fora desse atendimento.
Isso não é uma informação verdadeira. Nós que fizemos parte, que escrevemos essa lei, quero dizer a todos vocês que o Bolsa Família, sim, ele está participando desse auxílio emergencial da seguinte maneira. Ele recebe lá, isso varia muito, mas 80% do Bolsa Família, ele é de 220 por pessoa, 250, 300. Tem alguns, muito poucos, que tem 640, 650. Mas a grande maioria é esse valor de 170 a 220, mais ou menos. Então, qual vai ser o tratamento em relação àqueles que são detentores do Bolsa Família? Ele vai automaticamente, pela data prévia, pelo sistema, ele sai do Bolsa Família, de R$ 220, por exemplo, passa a receber os 600, e aí, depois que acabar o prazo do auxílio emergencial, e aí vou fazer um parêntese, ele está previsto inicialmente para 3 meses. Mas a lei já autoriza, no seu artigo 6º, o seguinte: se porventura essa pandemia do coronavírus, ou este tal de Covid-19, que de nome é esse? Covid-19, enfim, se essa pandemia se estende por mais tempo, o governo federal já está autorizado, repetindo, hein? Já está autorizado a ampliar esse prazo de recebimento para aquelas famílias, né? Quem é maior do que uma pessoa, por ser uma família, receberá 1.200, por isso que é um valor medianamente, né? Diferentemente dos outros benefícios, ou até mesmo do Bolsa Família, ele é um pouco mais expressivo no que concerne ao rendimento familiar. Portanto, o Bolsa Família, ele sai do Bolsa Família, vai para os R$ 600, terminado, eu dei entrevista para vários rádios, Silvana e colegas, havia uma dúvida o seguinte: olha como a gente tem que ter detalhes. Você sai do Bolsa Família, vai para os 600, as pessoas ficavam preocupadas. E quando acabar o auxílio emergencial, eu vou voltar para o Bolsa Família? Não tem nenhum problema, ele não vai precisar dar nenhum comando, automaticamente ele sai do auxílio emergencial e volta automaticamente para poder receber o seu Bolsa Família. A mãe solteira, ela já receberá automaticamente R$ 1.200. É um ponto específico da lei, até porque, pelo IBGE, a informação é mais ou menos assim, que 36% dos lares brasileiros já são comandados por mulheres. Portanto, é importante que a gente tivesse uma atenção em relação a essa questão. Portanto, há essa primeira fase que foi colocada nessa proteção. Aqui no governo do Estado, aqueles que consomem a tarifa social da CAGES estão todos dispensados de fazer pagamento. Na energia, que o governo estadual, o governador Camilo, já tinha também feito essa dispensa para quem consumia a tarifa social. O governo federal acaba de soltar uma medida provisória, isso foi analisado hoje na Câmara dos Deputados, inclusive indo ao encontro do que a gente tinha feito aqui. Que bom, né, que o governo federal também pensou nesse assunto. É outra medida importante que foi tomada na área social. Na área da microempresa... Deputado, só uma parte, deputado. Pois não. Uma parte. Eu também vi que muitas pessoas que vão receber, têm direito ao benefício social emergencial, não têm conta em banco. Então, eu tenho acompanhado esse tema, eu soube que mais de 40%. Então, é impressionante como o brasileiro, a exclusão financeira acontece. Então, é preciso haver uma pandemia dessa para o governo se tocar que 40% da população é desbancarizada. Como é que vai ser isso? Bom, então é o seguinte, os números são os seguintes. No CAD Único, que é o cadastro único do governo federal, o que é o CAD Único? É que são aquelas pessoas que em algum momento são de classe menos favorecida, que durante a sua vida, ou agora, ou no passado, foi beneficiário de algum auxílio do governo federal. Ou Minha Casa Minha Vida, ou Bolsa Família, qualquer benefício. Todas essas pessoas hoje já têm esse cadastramento, inclusive 85% com conta bancária. São 75 milhões de brasileiros e brasileiras que estão lá dentro do cadastro único. No entanto, havia uma previsão de que entre 15%
a 18 milhões de pessoas, brasileiros e brasileiras, estavam sendo informais ou autônomos, estariam fora do cadastro único. E é exatamente por isso que o governo foi obrigado a abrir aquele site auxilio.caixa.gov.br para permitir que as pessoas não somente entrassem em seus notebooks, computadores, acessem uma secretaria do município para acessar, ou baixar um aplicativo no celular para poder preencher os dados e enviar para a Caixa Econômica Federal. A informação que eu tenho é de que já vamos com 24 milhões de pessoas cadastradas. No entanto, a informação que eu tenho da Caixa Econômica é de que esses 24 milhões, somente 16 quando você faz o corte da renda, somente 16 teriam condições de se habilitar para poder até metade do salário mínimo. Ainda tem mais uma, Silvana, que às vezes eu não digo para completar, não somente a renda familiar por pessoa tem que ser até metade do salário mínimo, e a renda da família total não pode exceder a 3 mil reais. Então, é outro detalhe. Ainda tem um terceiro, que em 2018, se alguma das pessoas fez imposto de renda, não pode ter tido renda no ano superior a R$ 28.800, que é aquela faixa. Então, mas eu não tenho falado muito sobre isso, porque às vezes, sobretudo para a parte mais rural do interior do Brasil, essa é uma informação que com certeza as pessoas não vão ter esse valor, até porque não declaravam, são pessoas informais, propriamente ditos. O único detalhe é o seguinte: se você é autônomo ou informal e é contribuinte do INSS, não tem problema. Contudo, repito, que você tenha que ter a renda familiar e até a renda familiar por pessoa, per capita, de até, vamos dizer assim, até metade do salário mínimo, que é 522,50. Bom, feito dito isso, vamos avançar agora para a microempresa. Qual é a ação que os estados brasileiros começou com o governador Camilo, fez um pedido ao comitê. Para quem não sabe, o Simples Nacional, ele tem um conselho nacional, que é o Comitê Nacional do Simples Nacional. Como tem o CONFAS para o ICMS, para o tributo. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária, onde reúne todos os secretários da Fazenda. Eu mesmo coordenei o CONFAS por um período. E tem o Comitê do Simples Nacional. O Estado não podia sozinho dispensar esse pagamento do Simples Nacional. Aí o governador Camilo fez o pedido ao Simples. Isso, no momento, gerou um choque lá, porque era uma postergação do pedido. Mas aí, na quarta-feira passada, o comitê inteiro se reuniu, vários outros estados entraram no processo. Então, quero me dirigir agora, e se tiver algum contador nos ouvindo nesse exato momento, dizer que o Super Simples, que seria pago em abril, maio e junho, será postergado da seguinte maneira: em abril você vai recolher em julho, em maio você vai recolher em agosto e o de junho você vai recolher em setembro. Portanto, para dar um alívio de caixa integral na tributação, dá um alívio, é um alívio 3 meses, exatamente, integral. Lembrando que para as médias e grandes empresas que têm que recolher o FGTS, e aí é uma medida do governo federal, também por 90 dias, o recolhimento do FGTS está dispensado ao seu recolhimento. Na área do crédito, vamos falar agora para a área do crédito. Depois a gente fala na questão do pagamento dos salários, que são 2 medidas muito populares. E ainda tem uma terceira, que é a intervenção do Banco Central. E aí eu quero ver o que é que os meus colegas, o que é que vocês todos vão dizer em relação a essa questão, porque para mim foi muito... me gerou vários conflitos dentro da Câmara dos Deputados e eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas vamos devagar. Primeiro, em relação ao crédito. O Banco Central, ele irrigou com algumas linhas de crédito, inclusive estabelecendo o seguinte, que uma empresa com dificuldades poderia captar o empréstimo por 36 da sua folha, com pagamento de 36 meses e com uma taxa de juros de 3,75 ao ano. O que é que está acontecendo? Os bancos estão com medo de emprestar. Eles acham que emprestar agora e não receber lá na frente, mesmo com a taxa de juros muito barata, o sistema bancário brasileiro está muito líquido. E o exemplo disso é de que semana passada o Banco Central
reduziu o compulsório dos depósitos à vista, cuja alíquota era 25%, ou seja, para cada R$ 1.000. Silvana, aqui tem muito dinheiro lá do banco e tudo mais e tal, para cada R$ 1.000 seu, 25%, ou seja, 250, isso de todos os brasileiros, isso chama-se compulsório. Né? É um instrumento que a política monetária tem. Aliás, vamos relembrar aqui, tem vários professores de economia monetária, quais são os instrumentos de política monetária que a gente vê lá. Na minha época era economia monetária, eu não sei se ainda é agora. Professor Henrique Marinho, professor Ricardo Eleutério, estão tudo aqui na live. Pronto, ele lá na sala de aula, eu recebia muito isso, a taxa de juros, redesconto, compulsório, né, para separar da política fiscal. Os nossos alunos sempre gostam de fazer esses entendimentos com mais especificidade. Mas, enfim, então ele reduziu o compulsório de 25% para 17%, injetou mais 70 bilhões, 69 bilhões no sistema bancário brasileiro. Não aconteceu nada. Não adianta as empresas... E qual a contrapartida dos bancos? Por que o governo não arrocha esses bancos e exige alguma contrapartida? Vou chegar lá, que é exatamente o ponto de preocupação que nós compartilhamos. Essa sua preocupação é extremamente relevante, porque crédito, a gente aprende lá na cadeira de macro 1, macro 2, que crédito é um fator determinante da demanda agregada. Estou aproveitando aqui para ir relembrando aqui os conceitos todos que a gente acaba vivenciando no dia a dia. Então, o que é que está acontecendo? O sistema está líquido, é só dizer que o sistema bancário não tem dinheiro sim, mas as empresas estão reclamando que não conseguem ter acesso. E tem banco que na última quinta-feira aumentou a taxa de juros. Como é que você aumenta a taxa de juros numa economia que está deprimida, que a inflação no mês de março foi divulgada ontem de 0,07%, o produto industrial caiu, o do serviço, a prestação do serviço também caiu. Qual é o argumento que o sistema bancário brasileiro tem para poder estar aumentando a taxa de juros? E o que eu acho estranho, a todos vocês que me dão o privilégio e a oportunidade de falar para todos vocês, o que eu estranho é que ninguém diz nada. O que é que a indústria, o que é que a Confederação Nacional da Indústria está dizendo do sistema bancário brasileiro? Nada, absolutamente nada. Qual é a contribuição que o sistema bancário vai dar? Não é trabalhando com 60 dias do dinheiro que o Banco Central está ali propiciando. Eu quero saber deles. O que é que eles vão abrir mão deles, que lucraram ano passado, os 5 maiores bancos, 102 bilhões de reais. Gente, eu estou falando de 102 bilhões de reais no exercício de 2009. Quando o Brasil 52 bilhões de dividendos sem pagamento de imposto. Esse aí você está tocando numa ferida lá embaixo, lá dentro, que é o seguinte: a carga tributária brasileira, eu vou fazer uma divagação aqui das medidas e vou entrar nisso e volto, tá bom assim? Já que você tocou no tributo, eu vou ter que falar sobre tributo. A carga tributária brasileira, o país hoje, nos 3 níveis, arrecada 2 trilhões e 100 bilhões de reais de tributos. Desses 2 trilhões e 100 bilhões, 1 trilhão e 100 é imposto sobre o consumo. Ora, quem é que mais usa a proporção da renda para consumo é do mais pobre. A propensão marginal a consumir é mais elevada. Por isso que se diz que o Brasil tem um sistema tributário regressivo, porque ele vai buscar nos mais pobres a maior incidência da sua arrecadação. Ao mesmo tempo em que ele arrecada 1 trilhão e 100 no consumo, ele só arrecada 95 bilhões sobre propriedade. Então, você, colega Silvana, você compra um carro, eu vou lá, a Secretaria da Fazenda vai lá e lhe cobra IPVA para você pagar, se bem que facilitou agora um pouquinho, de 4 vezes, a Fernanda agora colocou de 5 vezes. Então, mas aí o rico vai, compra um barco, compra um avião, aí não paga nada. Porque eu acho que compra um helicóptero e não paga nada. Então, a gente precisa... O imposto sobre heranças, eu quero compartilhar aqui com vocês o momento que eu vivei, ainda que eu tinha acabado de chegar para fazer meu curso lá fora, Silvana. Eu fiz uma pergunta... Peraí, uma água. Eu fiz uma pergunta
ao meu professor, eu achava muito lindo a cultura americana de doar dinheiro para a Cruz Vermelha, doar dinheiro para a fundação. Eu perguntei ao meu professor, como é que é essa interpretação antropológica, essa cultura tão extraordinária que o americano tem? Ele me disse, você não está lendo o tributo, não? Ele me deu um carão na sala de aula. Eu, como assim, professor? Aqui o imposto sobre herança, se um rico daqui falece, 42% vai para o governo americano. Então, essa cultura que você acha muito linda, isso é em função de um tributo que é 42%. A mínima é 20% e a máxima é 42%. E é por isso que lá, essa distribuição de carga, lá é mais alto o imposto de renda, é mais alto o imposto sobre propriedade e é menor o imposto sobre consumo. Por isso que o value added tax, lá o valor adicionado do governo americano, ele é mais baixo, porque a incidência da arrecadação do tributo em outro nível. Como também lá tem a cobrança sobre dividendos, que você acaba de falar, que é o seguinte, os bancos, como você bem falou, vão distribuir esse ano, se bem que o Banco Central agora proibiu aguardar esses 3 meses para ele pensar depois. Ele proibiu isso, não é isso? O que acontece? Quando ele distribui, então nós, quando recebemos a nossa renda, nós pagamos imposto de renda. Aí eu conheço nessa distribuição 3 pessoas que cada um vai receber 1 bilhão cada uma e vai pagar 0 de imposto de renda. Isso não está certo. E ninguém diz nada. Assim, é uma coisa que nunca ganhou maior evidência no Brasil. Acho que agora, com a história da reforma tributária do Congresso Nacional, e essa coisa está vindo mais à tona. Então, a gente precisa realmente dar um sistema... Não é aumentar a carga, porque você pode criar o imposto de renda na distribuição de dividendos, na alíquota de 15%. Isso dá mais ou menos 49 bilhões, mas, ao mesmo tempo, você tem que reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica. E aí isso você perde 18%, com 3 ou 4% a menos, você dá um líquido de a mais de 30 bilhões, mais ou menos, que é um acréscimo. Esse 30 bilhões, você vai lá reduzir no imposto sobre consumo, que essa é a tarefa que eu estou defendendo. Cria um imposto para a classe de cima e reduz imposto para a classe de baixo. Eu acho que essa é a melhor, assim, o melhor raciocínio. Deputado, já estão aqui sugerindo que nós vamos ter que fazer outra live só sobre reforma tributária, tá certo? Então fica aí o nosso convite, né? E voltando para os bancos, eu queria pegar um gancho aí, que é uma coisa que chegou aí na PEC número 10, que eu estou achando assim, um absurdo, que eu queria ouvir a sua opinião, dos colegas economistas, né, que é o governo entrar diretamente comprando títulos, entre aspas, sem nenhuma referência, no mercado de balcão, com certeza títulos de baixo valor. Então, isso é muito perigoso e é mais uma referência aos bancos que não estão dando a sua contrapartida. Que cuidados o Congresso vai ter que ter, prerrogativas para evitar que isso seja mal usado. Bom, o que é que nós... Era aquele terceiro ponto, que é a emenda constitucional, foi aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado ainda, né? Ainda dá tempo da gente fazer a correção. O que é que nós negociamos naquele momento? Negociamos o seguinte, é necessário o Banco Central ir lá e comprar crédito diretamente para a empresa, já que o sistema bancário brasileiro não quer prover esse crédito. Havia um consenso e de alguns economistas que sim, que seria necessário ele entrar para poder fazer essa provisão. No entanto, essa provisão foi estendida para compra em mercados secundários, como você acabou de falar, e não há nenhuma restrição de como será essa compra. Eu, por exemplo, fizemos uma emenda em comum com o deputado Alexandre Molon, do estado do Rio de Janeiro, onde lá nós fizemos a seguinte restrição. Tudo bem, quer comprar o crédito lá? Ok, pode comprar. Agora, você estará proibido de comprar créditos com mais de 90 dias de inadimplência. Tinha gente que queria 0 de inadimplência. Porque senão, sabe o que vai acontecer, Silvana? Eles vão comprar aqueles créditos que estão em liquidação duvidosa, créditos podres, ele vai lá, compra, não há nenhum estímulo para a empresa continuar na sua atividade econômica com mais velocidade, você resolve
o ativo podre dos bancos, e aí, portanto, não tem nenhum efeito macroeconômico. Nós tentamos isso muito fortemente, mas nós fomos, ao final, para aprovar a medida, ficou combinado disso que seria aprovado, mas no Senado Federal, inclusive eu estou trabalhando com o senador Everton, lá no PDT, eu conversei com o senador Prisco, também conversei sobre isso, e vou conversar com o senador Tasso também. Nós estamos querendo fazer a mesma emenda que fizemos lá, era necessário votar, nós votamos, vamos ver se a gente faz essa correção lá no Senado Federal. Continuo, faz pergunta, eu vou continuar aqui. Vamos lá. Bom, então, em relação às empresas, você tem também essa última medida provisória que vai permitir o governo federal a comprar salários, a pagar salários, né? Até, e aí estratificado por valor, 25, 50 e 75, mas aí a pessoa não poderá ser demitida, ele pode dar férias se quiser, mas demitir ele não poderá fazer. Pode até fazer uma suspensão de contrato, não tem problema, mas demitir ele não poderá fazer. Se isso vai... Agora, o Supremo acabou de soltar uma decisão, porque já se iniciava alguns acordos entre o funcionário e a empresa, porque vai ter uma redução de salário, o que vai ser pago, se eu não me engano, só até 2 salários mínimos, portanto, quem ganha 5 mil no INSS não vai ter essa complementação. Parte vai ser pela empresa. É bom lembrar esse detalhe que a medida provisória prevê, mas eu acredito que os sindicatos, o Supremo acaba de dizer que, para formalizar, não poderá ser feito da maneira como está sendo realizado. A empresa negocia diretamente com o trabalhador. Ele quer que o sindicato participe para fazer a homologação. E isso pode gerar alguma dificuldade. Ela é interessante, a medida, apesar da restrição salarial, mas não deixa de ser uma compensação para poder dar uma preservada, mesmo que um salário menor do que você possa estar recebendo, se você receber acima de 2 salários mínimos. Então, eu espero que essas medidas todas possam acabar minimizando esse impacto recessivo que, nesse momento, nós estamos efetivamente experimentando. Deputado, as empresas têm reclamado muito, querendo voltar para a atividade econômica, pressionando, e muitas vezes até descuidando da questão da vida das pessoas. E esse debate está o tempo inteiro rolando aí, né? E a gente tem discutido também, e a questão não é uma coisa ou outra, é como fazer isso ao mesmo tempo. E o governo tem realmente colocado esses instrumentos, além de evitar demissões, a questão do crédito, a questão da suspensão dos contratos, né, com a proteção. Da microempresa. Agora, cada empresa fazer esse seu ajuste, não é? Se programar para essa nova economia que vem aí. Como é que você vê isso? Essa nova economia, 3, 4 meses, essa é a grande pergunta. Quando é que isso vai voltar ao normal? Esse normal não volta mais, é um outro normal. Então, como é que você está vendo aí esse cenário? Vamos analisar que o tempo que as empresas, parte das empresas, estão impedidas, vamos dizer assim, de exercer a sua atividade econômica. O decreto mais duro do governador, aqui no estado do Ceará, ele se iniciou no dia 20 de março. Dia 20 de março, 18, 19 de março, mais ou menos por aí. Portanto, nós não completamos nem um mês ainda desse processo. Obviamente que você vem num ritmo estimulado com a sua atividade empresarial e, de uma hora para outra, você vê estancado, né, o seu comércio, ou mesmo a produção da indústria, repito, mas ainda em escala menor. Entretanto, há um entendimento mundial e quem não fez isso está se dando mal. A Itália foi dizer que era só uma gripezinha. E aí acabou naquele número de mortes que eu nunca vi tanto caixão, um do lado. Em alguns momentos resiste, o ministro Mandetta não, mas entendimento de outras pessoas em relação a isso. A Espanha vivenciou a mesma coisa, foi fazer igual a Itália, está se dando mal com 700, 800 pessoas
morrendo por dia. Alguns dias tivemos isso. E o último exemplo foi o tal do presidente Trump, que era muito fortão, que isso não vai afetar a economia americana, ficou tão desestabilizado que mandou 23 aviões na China, que tanto ele brigava, que tanto ele dizia que era prejudicial à economia americana, mandou 23 aviões lá buscar equipamentos de produção individuais, os tais EPIs, e, sobretudo, os respiradores, que os Estados Unidos, o volume, e continua hoje aumentando de maneira significativa, ele teve que recorrer à China. É bom lembrar que o maior comprador do Brasil não são mais os Estados Unidos. O maior comprador do Brasil é a China. Ela já passou, né, os Estados Já Unidos. ajeitamos o som. Pronto, ótimo. Então, pronto. Melhorou agora, então? Melhorou? Espero que sim. Então, a China hoje ela é a grande consumidora dos produtos brasileiros. E essa demanda, se a China realmente, em vez de diminuir 3%, ela tiver 0% ou 1%, que já é um efeito muito grande para a China, que estava acostumada a crescer 7,4%, foi o seu último crescimento, já chegou a crescer até 11% a China. Isso significa que uma eventual recuperação da economia brasileira ela vai contar com a ajuda também da economia chinesa. Mas voltando aqui para o assunto. Então, isso tem que ser muito medido. O governador Camilo tem que estar muito atento ao que diz os médicos, do que diz a Secretaria de Saúde, que é comandado lá pelo Dr. Cabeto, enfim. Então, vamos acompanhando paulatinamente. O setor público voltou nesse último decreto, na última segunda-feira, funcionar já com alguns funcionários presenciais. Muitos estão trabalhando em home office. A Secretaria da Fazenda está trabalhando assim, a Secretaria de Planejamento também está, a Procuradoria. Então, tem vários órgãos que já estão retomando, obviamente, com essa cautela. Não é todo mundo. Aqueles de grupo de risco, acima de 60 anos, problemas cardíacos, problemas diabéticos. Estou virando um médico, viu, Silvana? Enfim, todas essas questões, eles estão dispensados, obviamente, de estarem presencialmente lá no funcionamento dessas secretarias. Então, a grande demanda hoje é o comércio, porque também se a indústria continua produzindo e ela não tem como escoar a produção, então vai ter um ponto aqui que já a indústria, mesmo que está funcionando, ela vai ter dificuldade de fazer esse escoamento, não vai adiantar produzir, porque ela não vai conseguir vender os seus produtos. Então, essa sequência ela está sendo muito bem analisado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Maia Junto, pela Secretaria de Planejamento, que você tão extraordinariamente ocupou naquela época. Parabéns pelo seu trabalho. Hoje ocupado pelo secretário Flávio Jucá, esse grande parceiro, que foi grande gerente da Caixa Econômica Federal, trouxe a sua experiência para lá, enfim. Então, o Estado está fazendo todas essas análises, como também ele acaba de tomar uma decisão muito dura. O Comitê Gestor do Estado acaba de tomar uma medida muito dura, porque foi feito um corte muito intenso na sua despesa corrente, inclusive corte de até 50%, porque poucas pessoas estão tomando conhecimento que a redução dessa atividade é muito drástica. Combustível, só um exemplo. Combustível, a queda de arrecadação foi da ordem de 40%. É um negócio muito... E lembre que combustível, energia e telecomunicação representam aí 42%, 45% da arrecadação do Estado. Então, é preocupante. Ontem, o governador de Minas, Zema, já anunciou que não vai ter condição de pagar todos os funcionários em função dessa crise. Então, muita cautela, e a gente espera, portanto, que nesses 30, 40 dias, estancada a proliferação do Covid-19, agora não vai ser uma reabertura de todo mundo. Isso vai ser feito uma reabertura paulatina, até eu acho que 60, 90 dias a gente poderá estar integralmente recomposta essa atividade que a gente tanto se refere. Deputado, tem aqui primeiro, muitos elogios, muitas palmas, muitos elogios aí, deputado competente, milhar economista, dando esse feedback aí para você.
Muito estimulado por isso, muito estimulado. E tem uma pergunta aqui no Congresso, se vocês, deputados, já discutiram alguma redução do salário dos parlamentares nesse período, que é um pouco instigar aí a população estudando nessa onda contra os políticos e as pessoas ficam pedindo isso. A Câmara dos Deputados acaba de devolver 150 milhões de reais que refere a quase 18 meses do salário, dos salários dos parlamentares e de alguns funcionários. A pergunta é, por que ninguém fala de juiz? Por que ninguém fala de promotor? Por que ninguém fala de bancos? É impressionante como as pessoas poupam os bancos. Qual é a contribuição que o sistema bancário vai dar antes da gente realmente cobrar? Tem servidores que são altamente competentes. Não podemos, portanto, denegrir na totalidade. Obviamente que a gente sabe que em toda profissão você tem aqueles que não têm a dedicação integral. Mas nós temos muitos servidores que realmente se dedicam ao setor público. Quantos médicos do Estado estão aí atendendo os pacientes da Covid-19, né, desafiando mesmo a vida. Então, os servidores públicos são muito bem, tem muitos que trabalham muito. Então, temos que falar de todo mundo, mas, sobretudo, temos que falar do sistema bancário e daqueles 56 super ricos, que tem lá quase 400 bilhões, eles precisam dar a contribuição deles, cobrar aí 3%, 4% desse processo, até porque isso vai ser necessário para poder ajustar. Isso são despesas transitórias que o governo federal está fazendo para sair dessa questão. Então, ela não vai transcender para 2021. Daí a razão... Está caindo aqui algum problema de conexão. Vem cá, aqui agora deu uma notícia aqui. Eu vou mexer aqui. Estamos com um problema de restaurar aqui. Pronto. Vamos chamar novamente aqui o deputado para ver se a gente retoma. Tá. Pronto. Maurício, temos um problema aqui na conexão. Estamos voltando aí. Então, pronto. Então, o que eu estava falando era que é necessário buscar também contribuição dos mais ricos, dos bilionários brasileiros. Aqui no Brasil, ninguém fala neles. O cara recebe 1 bilhão um bilhão de dividendos, ninguém diz nada. O banco ganha 102 bilhões, ninguém diz nada. É impressionante como há uma proteção em relação a esses mais ricos, a esses mais portentosos. Então, fica aqui. Eu acho que todo mundo tem que colaborar. O Senado já deve fazer a parte dele. É importante que faça, economizando em vários itens daí. E se chegar o momento de ter que fazer essa redução, vamos fazer sim. Não teremos nenhum problema. O Brasil vai sair dessa e eu vou trabalhar como um grande fiscalista que sou. Eu sou muito preocupado com as contas públicas. Repito mais uma vez, daí a razão de chamar de orçamento de guerra, porque você vai segregar do orçamento da União essas despesas que estão sendo feitas exclusivamente para poder recompor por exemplo, recompor o FPE e o FPM. O governo federal vai fazer isso. Isso significa 8 bilhões para os estados e mais ou menos 7, 8 bilhões para os municípios. Né? São valores expressivos. E vários outros aí, com esse do auxílio emergencial. A minha estimativa e da minha equipe é da ordem de 60 bilhões de reais. São valores também expressivos. Mas eu tenho uma opinião própria em relação de onde devem vir os recursos. Se tiver oportunidade, eu explicarei melhor de onde eles devem vir. Está com a palavra o deputado. Só uma pergunta, estão dizendo, e se tiver um imposto de grandes fortunas, as pessoas não vão tirar o dinheiro do Brasil, né? Essa é uma pergunta, mas eu tenho uma informação aqui de um patrimônio de 16 trilhões.
8 trilhões está na mão de 1% dos brasileiros, de 200 bilionários. É verdade, deputado? Não, a informação que eu tenho é que 5 brasileiros têm renda de 100 milhões de brasileiros. Essa informação ela é concreta, ela é observada, e isso já demonstra, portanto, a concentração de renda brasileira. Por que o coeficiente de Gini, que é aquele que mede a distribuição de renda, eu sei que vários economistas sabem o que é isso, mas eu estou informado que tem muita gente que não estão dando o privilégio, graças ao Corecon, muito menos a mim e muito mais o prestígio do Corecon, está dando aí a grande audiência. O índice de Gini é aquele que mede a distribuição de renda do Brasil. Quanto mais próximo de 1, pior é o índice. O Brasil tem um índice muito alto, 0,55, 0,57, enfim. Inclusive, dos 162 países que o Banco Mundial analisa lá no seu relatório, o Brasil está lá entre os 10 piores. Só para que você, meu caro amigo, minha cara amiga, obrigado pela sua audiência, tenha ideia, né, onde o Brasil está situado. Ou a gente mexe nisso, ou então nós vamos ficar eternamente culpando pessoas que muitas vezes não são responsáveis por essa riqueza muito grande. Não faz sentido. Ou, por exemplo, o Congresso Nacional ele só discute despesa primária. O Brasil arrecada 1 trilhão e 500 de impostos e contribuições, e aí tira dinheiro disso, daquilo e tudo mais, sobe 1 trilhão 300 e pouco, vai gastar 700 com Previdência, 380 com a folha de servidor federal, tem o custeio e o investimento. E ainda tem gente, aí esse tema é polêmico. Segura aí, Silvana, que esse tema é polêmico. Aliás, quero aproveitar e já fazer aqui a propaganda, a conjuntura de março, que deve chegar aí às bancas na próxima semana, ela traz lá uma entrevista de 6 páginas comigo, tem uma chamadazinha de capa, e eu agradeço à Fundação Getúlio Vargas, agradeço ao IBRE, ao professor Flávio Taliba, que também tem feito essa interação aqui muito forte com o Estado do Ceará. Lá eu abordo a questão do teto do gasto, que todo mundo diz assim, pelo amor de Deus, nós vamos quebrar o teto do gasto. Reflitam, por favor, cada um de vocês que me dão essa oportunidade. Quais são as 2 maiores despesas do governo federal? Pessoal e previdência. Então, ela representa 80%, né, dos gastos obrigatórios do governo federal. Então, você tem pessoal, previdência, custeio e investimento. Não vou nem falar da dívida agora. Por enquanto, estou falando da despesa primária. Então, quando eu apuro essa despesa, pessoal e previdência, elas continuam crescendo em termos reais. O que é o teto do gasto? É de que a despesa primária de um ano só pode crescer em relação ao outro ano até a variação da inflação. Então, se a inflação no passado foi 4,31%, neste ano, o teto de gasto seria as despesas primárias do governo federal só crescerem 4,31%. Pois bem, todo mundo diz que o teto do gasto está funcionando. Pois vamos lá. Pessoal cresce em termos reais, descumpre o teto do gasto. Previdência cresce em termos reais, descumpre o teto do gasto. Custeio já está no menor nível, está ali 0 a 0, não tem mais o que fazer. E como é que o governo diz que está cumprindo o teto, professor Mauro Filho? Que conversa é essa? Vai ver que o professor Mauro está saindo da academia, está indo lá para político, para dizer que uma coisa não está acontecendo. Não. Ele não cumpre 80%, não tem teto, ele vai lá no investimento, que também é despesa primária, e corta investimento. Isso está acabando com a economia brasileira. Isso está desacelerando a economia brasileira. E para quem gosta de números, como eu gosto, o Brasil já chegou a investir, por ano, 104 bilhões de reais. Sabe quanto está previsto? Brasileiro e brasileira, cearense, homem e mulheres que me dão essa oportunidade. O Brasil está previsto investir agora 19 bilhões. Então, ele está cumprindo o teto do gasto por uma razão muito simples. Ele não está controlando nada. Ele está batendo lá no teto por uma razão muito simples. Ele está cortando o que tem de mais singelo no setor público, que é exatamente fazer o investimento. Essa é a explicação correta.
E eu gostaria, portanto, de compartilhar. Eu sei que muita gente não concorda, mas eu precisava, nesse ambiente que nós estamos hoje, temos vários economistas aqui, eu precisava compartilhar um pouco dessa questão, porque eu estou apresentando uma emenda constitucional lá no governo federal para fazer igual que eu fiz aqui com o governador Camilo. Aqui nós chamamos o nosso teto do gasto de emenda do desenvolvimento sustentável. Por quê? Controla pessoal, previdência e custeio, mas investimento ficou fora. E os gastos com educação e saúde também sem esse limite de custeio. Isso deu mais velocidade ao Estado, ao mesmo tempo que a gente controlava realmente com muita essência o que é o maior componente de despesa. Por isso, e aí não é querer me vangloriar, nem elogiar o governador Ciro e o governador Camilo. O Ceará, pessoal, se orgulhe, é o estado de maior volume de investimento, quando você olha a receita, de todo o país. Isso não é à toa, isso é um programa que foi feito durante muitos anos para a gente alcançar esse estágio, e às vezes eu me empolgo quando falo isso, as pessoas dizem, mas, rapaz, o professor Mauro está se empolgando muito, porque realmente é difícil. O Ceará honra toda a sua dívida. Aí vai lá São Paulo, entra no Supremo e resolve não pagar a dívida. Como é que pode? Todo mundo diz, o estado de São Paulo é o estado mais rico, o estado que está organizado. Está organizado nada. Mais um ano ele não paga a folha, se não tiver cuidado. Então Minas Gerais está com problema. Rio Grande do Sul está com problema. Rio de Janeiro com problema. Goiás com problema. Então você tem aí 18, 17 estados que não têm dinheiro para investimento, não pagam seus fornecedores, e o mais grave, estão em situação assim, muito delicada, ou delicadíssima, pagar servidor. Até isso, eles estão com dificuldades. Por isso, o rigor fiscal é importante você fazer isso. Mas não como o governo federal está propalando aí para todo canto, que está fazendo o teto do gasto, o que não é uma verdade, e eu estou tentando demonstrar isso na conjuntura econômica, para que o país como um todo ele possa, na realidade, ter conhecimento do que está se passando com a nossa economia. Deputado, só mais uma pergunta, nós estamos chegando ao final, eu sei que o seu tempo aí é raro, e as pessoas estão gostando muito, elogiando. É questão do governo dos estados, a tal do Plano Mansueto, essa questão do socorro do governo federal. O governo federal roda, tem dívida, mas o governo estadual não tem. Como é que os governos estaduais e municipais vão enfrentar essa crise? Bom, primeiro, soltaram uma notícia, fake news, e eu sei de onde partiu, e obviamente que o sistema bancário brasileiro, de novo, aproveita para soltar, dizendo que é a alteração do Plano Mansueto, que o governo federal tem interesse. Para o alternativo que nós estamos fazendo agora, o Plano Mansueto era 96 bilhões. Esse nosso é 100 bilhões. Por que eles eram a favor desses 96? Eu preciso que o Brasil inteiro tome conhecimento disso. Porque lá no Plano Mansueto, hoje, só quem pôde entrar no regime de recuperação fiscal, que é aqueles estados que estavam com dificuldades, se atendessem a algumas regras. A União passava 3 anos pagando a dívida dele. O que aconteceu? As regras foram muito duras, eu acho que não foram, mas interpretaram que foram muito duras, só entrou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, passaram-se esses 3 anos, o governo federal já gastou 34 bilhões de reais com o Rio de Janeiro. É bom que o brasileiro saiba. E se ele fosse aprovado do jeito como estava, ele afrouxa as regras, diminui a necessidade, o volume de gasto pessoal sobre receita corrente líquida, ele também diminui a questão do endividamento. Aí entra Minas Gerais com mais 40 bilhões. Rio Grande do Sul com 28 bilhões. Goiás com 12 bilhões. E aí, o Rio de Janeiro, que podia, se ele tivesse feito o dever de casa dos primeiros 3 anos, o regime de recuperação fiscal autorizava ele se prorrogar por mais 3 anos. Sabe o que está dito lá no Plano Mansueto? Ele pode se estender por 10 anos. Ora, mas quando é para eles, tudo pode, não tem notícia, tudo funciona bem. Os 90 bilhões, ele nem saiu, esse número nunca saiu.
primeira vez sou eu que estou falando aqui para todo o povo brasileiro, com a responsabilidade que me compete nesse momento como deputado federal. E aí vem uma leve alteração que não leva em conta a entrada de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Goiás e de São Paulo, aí gera toda essa confusão. Está demonstrado o valor 100 bilhões, que eu estou mostrando aqui para vocês, não sei se dá para ver, 100 bilhões, era 96 e agora veio para 100. Então, e outra coisa, olha o detalhe, colegas professores, professoras, colegas economistas, contadores, enfim, todos vocês, outras profissões que me dão essa oportunidade. Desses 100 bilhões, tem 50 bilhões que são operação de crédito. É zero do Caixa do Tesouro. Repetindo, zero do Caixa do Tesouro. E aí a negada fala em 100 bilhões como se estivesse retirando do Caixa do Tesouro o dinheiro. Isso é conversa fiada. Então, para quem é do ramo como eu, nós não podemos deixar isso ser propalado como a imprensa tentou passar hoje e, consequentemente, chegando na cabeça das pessoas como isso fosse verdadeiro. Mas lá na Câmara agora tem um deputado que gosta desses números, que acompanha essas coisas. E eu não vou deixar, assim, com muita facilidade, deixar que essas informações passem sem a devida, profunda e sincera, porque se tivesse errado, eu também diria. Como muitas vezes eu já fiz isso. Eu sou visto lá na Câmara como um cara assim, meio assim, que gosta de resolver as coisas, mas é muito fiscalista. Tem muito deputado que são de categorias de servidores públicos, policiais militares, e eles me veem assim, mas toda a vida vem conversar. Quando quer saber a interpretação do projeto de lei, vem, conversa, a gente explica, mas eu sei o que é que está por trás da cabeça do raciocínio deles. Mas eu faço isso com toda boa vontade, eu tenho certeza absoluta, eu vou dizer aqui para vocês, o Brasil vai fazer essa correção, ainda tem medidas, emendas constitucionais que vão ser aprovadas, você tem a emergencial, que a gente vai fazer algumas correções, você tem a do PEC dos fundos, que eu vou fazer uma correção profunda, porque quando ele desvincula os 218 bilhões dos fundos, em vez de ele dar alguma destinação para a saúde ou educação, não precisa ser tudo, não. Ele dá destinação exclusiva para o pagamento da dívida pública. Então o Brasil não tem problema de educação, de saúde, de infraestrutura, de saneamento. Mas então, tem para a dívida. Exatamente. Eu tenho várias críticas a fazer. Tem a PEC 186, 187 e 188, que é a PEC do Pacto Federativo. Então, eu quero ver se dou a minha contribuição para o Brasil se ajustar. E eu acho que é possível, sim, fazer um Brasil muito mais justo e um país muito mais desenvolvido. Deputado, muito obrigada. Nós estamos chegando ao final. Agradecer a todos os economistas, outras profissões, todos que estão aqui. Foi maravilhoso, excelente, só elogio. E vamos lhe convidar novamente para outros assuntos, não com a reforma tributária, mas ainda no momento da crise. É muito importante esse esclarecimento para a nossa categoria. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado ao Corecom, muito obrigado aos colegas e contem sempre comigo. Seja na reforma tributária, vamos discutir de onde vem esse dinheiro, aonde for. Eu quero colaborar assim, muito intensamente. Muito obrigado e boa noite a todos.